Novamente estamos aqui para a gente conversar um pouquinho nessa tarde de sábado, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos bem comuns, assim, que os pacientes chegam perguntando para a gente no consultório, né? Então, esse encontro de sábado é especificamente para isso, para tirar todas as dúvidas, para perguntar sobre os tratamentos, sobre formas de corrigir os dentes, sobre tudo de tecnologia que tem na ortodontia mais recente. E hoje a gente vai trazer um assunto que gera muita pergunta entre os pacientes, gera bastante dúvida, né? Sobre o Invisalign. O Invisalign é um aparelho transparente que a gente está vendo na mídia por aí, né, com famosos, com várias pessoas, mas a gente olha, parece uma plaquinha assim invisível não, bem transparente, né? Difícil até entender como que aquilo consegue mexer nos dentes, como consegue arrumar o sorriso. Uma placa, né, que parece tão fraquinha, parece tão frágil, tão molinha. Como que isso vai arrumar o dente de uma pessoa? A gente está acostumado a pensar em ortodontia pensando naqueles aparelhos normais lá, né, de metal, que troca a borrachinha, que os adolescentes ficam ansiosos para chegar à consulta para colocar a cor da borrachinha do time, trocar, né? Mas o Invisalign chegou para desbancar tudo isso daí, para acabar com tudo isso daí, porque, assim, eu tô falando a minha opinião, tá? Como profissional. Realmente fica quase incomparável um tratamento feito com Invisalign e um tratamento feito com a ortodontia comum, aquela ortodontia de ferrinho, com aparelho de ferrinho, né? Incomparável em que sentido? Na qualidade de vida da pessoa. Tá? Eu já tenho 20 anos de formada, sou ortodontista, né? 21 anos de formada, sou ortodontista há quase 20 anos, peguei todos os tipos de aparelho no consultório já, todas as fases. Quando surgiram aqueles aparelhos estéticos, eu já estava formada, eu já estava trabalhando com ortodontia, foi o grande boom da ortodontia estética. Aí, né, vieram outros tipos de aparelho também, autoligado, aparelho lingual, todos esses tipos, assim, eu passei por uma vivência com todos esses tipos de aparelho. Só que de uns anos para cá, a ortodontia tem sofrido assim, uma grande revolução, uma verdadeira revolução. Por quê? Porque chegou esses aparelhos do Invisalign, né? Aí a gente imagina, gente, mas o que é esse aparelho? Como que a gente vai conseguir? Como que inventaram isso? Enfim, sempre essas ideias muito assim mirabolantes vêm na mente de normalmente alguém muito jovem, né? Com ideias assim, pensando fora da caixa, que a gente fala. Estou pensando fora da caixinha. Era um jovem do Paquistão, que cresceu no Paquistão, fez escola lá, pai americano, mãe paquistanesa, e ele foi muito bem na escola e ganhou uma bolsa de estudos em Nova York, tá? E foi estudar em Nova York esse menino. E acontece que ele usava aparelho e não aguentava usar aparelho, com todas as queixas que todos que usam aparelho fixo têm, que é o incômodo, dificuldade de limpar, o que mais? Quem usa aparelho aqui sabe o que eu estou falando, né? Dificuldade de higienizar e alimentação fica mais restrita, fica com receio, vou comer um sanduíche, fica aquele alimento preso no aparelho, enfim. E esse jovem usava um aparelho assim e falava para os colegas de quarto dele, eu vou inventar um aparelho que você consegue tirar e comer normal, porque eu não aguento mais isso aqui. Resumindo, ele não virou dentista, ele foi para a área de administração, foi para a área de software e junto com outros colegas, né, num quartinho teve essa ideia e foram trabalhar em cima dessa ideia. E isso, em resumo, foi daí que surgiu a empresa Align Technology, que é uma empresa de software, tá? Não é uma empresa de ortodontistas, eles fazem software, mas um software destinado ao ortodontista, tá bom? É uma empresa que já tem mais de 20 anos, então esse software foi sofrendo melhoras e melhoras nesses 20 anos, então não é uma coisa recente,
né? E atualmente a estatística deles, eles têm um processo que os casos tratados têm uma retroalimentação. O que é isso? A gente trata tudo e depois o próprio sistema recebe os retornos, né? Como estão indo os tratamentos, com imagens, com tudo, e vão arrumando esse software para ir ficando cada vez mais preciso. Então, esse software, essa empresa já tem mais de 20 anos, tá? Não é novo, não é coisa da moda e tá vindo e entrou no Brasil assim com tudo. Agora a gente vê artistas, vê o Galhaço, vê a Anitta, vê vários famosos utilizando e não é difícil de entender, né? Todo mundo vê que esses artistas, né, todos eles, Gisele Bündchen, todo mundo tem um dente retinho, tudo certinho. Será que eles nasceram com esses dentes assim, gente, que a gente nunca viu eles com aparelho? É mais ou menos, né? Eles podem ter usado Invisalign sim, é isso que está acontecendo, né? A gente não vê as pessoas com aparelho e de repente vê elas com os dentes retinhos. O que foi? Como que isso surgiu? Então é isso. E hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 dúvidas comuns dos pacientes no meu consultório, tá? São dúvidas bem comuns que chegam para mim nesses últimos anos que eu tenho atendido Invisalign, já faz mais de 3 anos, já tenho muitos pacientes e então são dúvidas bem comuns, tá certo? Então são 10, vamos lá. A primeira dúvida que me perguntam sobre o tempo de tratamento. Se o Invisalign, que são essas plaquinhas transparentes, né? Se isso vai conseguir mexer o dente, se não vai demorar demais. Gente, para nossa surpresa, assim, a minha percepção clínica, ok? O tratamento tem se mostrado mais rápido do que o tratamento com aparelho fixo. Por quê? Porque seguindo as nossas recomendações de troca semanais das plaquinhas que a gente vai trocando, a gente consegue reduzir o tempo em até 50%, 60% do tempo de uso do aparelho fixo. Isso quer dizer, um tratamento com aparelho fixo médio, hoje em dia, vai demorar o quê? Em torno de uns 2 anos ou 3 anos. Então, você conta aí metade desse tempo para a gente conseguir, né, fazer o tratamento com Invisalign. Porque o aparelho fixo, o paciente vai lá no consultório uma vez por mês, a gente ajusta, enfim, e passa aquela dorzinha uns 2 ou 3 dias e passa o resto do mês aguardando a parte biológica trabalhar, né? O Invisalign, a gente faz esse processo uma vez por semana, só que claro, é tudo muito medido, são forças adequadas, né? Em movimentos pequenos todas as semanas, certo? Então isso acaba realmente diminuindo o tempo de tratamento. Tá? Essa é uma pergunta bem comum, né? E se ele também substitui o aparelho fixo de metal, por exemplo, ele substitui o aparelho fixo de metal? Bom, ele foi desenvolvido para isso, substitui sim, mas como o aparelho fixo de metal, como qualquer outro tipo de aparelho, nenhum aparelho trabalha sozinho. No Invisalign é a mesma coisa. Invisalign é uma ferramenta que o ortodontista tem para oferecer para o paciente, mas o paciente tenha que ter certeza que não faz milagre como nenhum aparelho faz. A gente precisa da cooperação, né, no uso. Às vezes a gente precisa de algum apoio diferente na mucosa, na bochecha, um elastiquinho. Então a gente precisa sim da ajuda do paciente, tá? Não é vamos lá colocar Invisalign e de repente resolveu tudo de uma forma mágica. Não funciona bem assim. Ele, como eu disse, é uma ferramenta excelente, super tecnológica, mas a gente precisa sim da ajuda de vocês. O que é legal é que normalmente os pacientes do Invisalign são muito motivados. Por quê? Porque vai observando a mudança sem aparelho fixo, né? Ele consegue enxergar melhor as mudanças do que quem está em tratamento com o aparelho coladinho, porque às vezes o dente fica meio tampado ali, não consegue ver direito. Agora, sem o aparelho fixo, como está só com a moldeirinha e a moldeirinha a gente tira, os pacientes ficam muito motivados porque vão vendo a melhora nos dentes de consulta a consulta, né? De mês em mês, ou às vezes até a cada troca de moldeiras, tá bom? A segunda pergunta que chega muito no meu consultório, né, 2 de 10, eu vou falar aqui 10 dúvidas bem comuns. A segunda foi, tá bom, decidi, vou fazer Invisalign, vai vir a plaquinha,
vou colocar aquela plaquinha transparente, não vai aparecer, muito legal, mas daí eu perco a plaquinha. Fui no restaurante, fui no shopping, ou viajei, ou aconteceu, o meu cachorro comeu a plaquinha, aconteceu alguma coisa, extraviou essa placa. Gente, não precisa se desesperar, tá bom? Muita calma. É diferente, por exemplo, de uma placa para tratamento da ATM, ou, né, enfim. Do Invisalign é uma sequência de placas, não é uma placa que vai tratar o seu dente. A gente faz toda uma simulação num software, a gente vai pegar a imagem do seu sorriso no início, tá? E dentro desse software desenvolvido pela Line, o ortodontista tem ferramentas para montar quase que um quebra-cabeça 3D, só que desenhando o sorriso do jeito que eu quero que fique. Então, se eu quero um dente mais para dentro, mais para fora, mordendo de uma certa forma, eu vou lá, eu, ortodontista, com meu conhecimento de ortodontista, vou lá e coloco esse dente na posição. Então, daí eu jogo no software e o software vai falar para mim, olha, para a gente chegar nessa posição que você está querendo, vamos precisar, por exemplo, de 20 pares de placas, que a gente chama de estágios. Então vamos precisar de 20 estágios, tá bom? Cada estágio é uma semana de uso de placa. Passou uma semana, passa para o número 2, passou outra semana, passa para o número 3 e assim sucessivamente até chegar no número 20, tá bom? Essas placas são fabricadas todas de uma vez e são enviadas para a gente no consultório todas de uma vez. Então a gente recebe no consultório aquela caixinha bonitinha, né, que vocês veem nas fotos, com o tratamento completo do paciente do Invisalign, do começo ao fim, a sequência de plaquinhas numeradas e normalmente a gente pede para trocar uma vez por semana. Não necessariamente o paciente precisa ir ao consultório todas as semanas, não funciona bem assim. A gente, principalmente nessa fase de pandemia, é bem mais tranquilo, porque os pacientes estão em casa, estão usando. Está aqui a Anne. Oi, Anne, ela é uma das minhas pacientes, né, na Invisalign, mora em outra cidade, mora em Presidente Prudente. Isso é uma coisa bem legal, que como a gente não tem necessidade dessa frequência no consultório, a gente consegue fazer o tratamento. Às vezes o paciente acaba se mudando, indo para outra cidade, ou acontece alguma coisa, né? Tipo agora, nessa pandemia, muitos foram ou para fazenda ou para algum local e não estão aqui em Londrina, não estão na cidade. Então a gente vai fazendo um monitoramento à distância. Não é uma consulta à distância, né, gente? Isso daí é quase impossível fazer. Consulta é presencial, mas é um monitoramento, é um suporte. A gente consegue espelhar a simulação, que a gente chama de clean check, o paciente recebe lá na casa dele, no computador dele, consegue ver. Isso a gente fez, né, Anne? Então deu super certo. Então é bem bacana essa possibilidade com a ortodontia digital, tá? Outra pergunta, então a pergunta número 3 de 10. Uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Tá ok. Invisalign é indicado para todos os casos ou só para aquele dentinho pequenininho, viradinho, que é um alinhamento básico? Bem, gente, a tecnologia evoluiu tanto que, por incrível que pareça, conseguimos tratar sim casos mais complicados com o Invisalign, tá bom? Conseguimos, estou tendo resultados ótimos no consultório. Como eu disse lá no início, Invisalign não faz mágica, ele precisa da ajuda do paciente, mas por ser um tratamento extremamente estético, normalmente eu vejo os pacientes muito motivados, gostam de usar, se sentem confortáveis, não machuca, então daí essa motivação é tudo de bom no tratamento ortodôntico, né? Então é possível sim casos mais difíceis, como qualquer outro tipo de aparelho fixo ou removível, às vezes apenas o aparelho não resolve, tem casos que a gente precisa associar alguma coisa, algum apoio, algum elástico, existe essa necessidade às vezes, assim como o aparelho fixo, às vezes precisa de cirurgias ou às vezes precisa de outros acessórios. O Invisalign é uma ferramenta, ele sozinho é claro que não vai corrigir perfeitamente sozinho a mordida em algumas situações, tá bom? Mas assim, quando a mordida favorece o tratamento, seja com aparelho fixo ou seja com Invisalign,
vai de uma forma. Quando a mordida desfavorece, porque é um caso muito difícil, em ambas as técnicas a gente tem as dificuldades. E a gente daí vai usar o nosso conhecimento profissional, né? A nossa bagagem de consultório, no meu caso há 20 anos tratando ortodontia, para usar os artifícios que a ortodontia nos dá para a gente conseguir dar um melhor resultado. Não só com o Invisalign, mas com o aparelho fixo também, tá bom? Então, sim, casos simples e complexos a gente consegue tratar, tá bom? Pergunta número 4, quarta pergunta de 10. E se meus dentes estiverem muito tortos, vamos falar muito, dente totalmente torto, às vezes só o aparelho não dá conta, quando é adulto principalmente, e o dente está muito apertadinho, às vezes a gente precisa até fazer extração de dentes. Aqui no consultório, aqui não, né? Porque eu estou na minha casa hoje, mas na clínica, assim, quem me conhece sabe que eu sou bem cautelosa no quesito de pedir extração e cirurgias. Eu não gosto. Eu peço apenas realmente quando tem necessidade. Tendo algum outro método da gente conseguir espaço, eu prefiro esse outro método, tá? Eu sempre converso com o paciente. E quando a pessoa tem um dente muito apertado, falta muito espaço, que justificaria uma extração de dente, que não tem jeito de corrigir de outro jeito, a gente pode tratar sim com o Invisalign, não tem problema, ele tem tecnologia para isso, ele foi desenvolvido nesses últimos 20 anos de uma equipe muito talentosa para desenvolver esse software, justamente para dar esse respaldo para a gente, tá? E eu tô falando de uma equipe lá no Vale do Silício. O pessoal do Vale do Silício, o pessoal de tecnologia sabe o que eu tô falando, são os vizinhos da Apple, Microsoft, é nesse grau de tecnologia que a gente está falando, tá bom? Eles todos ali são sediados no Vale do Silício, inclusive a empresa da Invisalign, né? Quinta pergunta que me fazem muito no consultório, já estamos na número 5. Depois vocês vão me passar se tiver mais alguma dúvida aí, tá bom? Então, a quinta de 10. Idade. Tem uma idade mínima para colocar Invisalign? O que vocês acham? Eu coloquei até lá uma enquete, né, no meu stories para ver o que o pessoal achava, até para direcionar melhor aqui a live, para passar informações de mais relevância para vocês. Existe uma idade mínima para colocar Invisalign? Olha, assim como ortodontia, a gente tem uma idade mínima sim, a gente não vai colocar aparelho, nenhum tipo de aparelho, nem se for aparelho removível, numa criança de 3 anos de idade, de 4 anos de idade. O Invisalign, ele tem um critério que não é bem pela idade, é pelos dentes que nasceram. Então tem que ter determinados dentes, mas não necessariamente já ter trocado todos os dentes, não precisa. Então uma criança lá de 7 anos, em média, 8 anos, já existe uma tecnologia desenvolvida pela Invisalign para tratamentos em crianças também. Então, a partir dessa idade, dá sim para trabalhar com Invisalign. Mas aí a gente vai avaliar, né, o caso. Se é um caso adequado ou não para o Invisalign. Às vezes a gente precisa fazer uma expansão, às vezes tem questão de vias aéreas, que está muito fechadinho. Então, tem outros artifícios que a gente pode associar ao Invisalign, certo? E como todo tratamento ortodôntico, às vezes uma técnica só não resolve, a gente precisa associar. Mas existe essa possibilidade de tratamento em crianças e adolescentes com Invisalign. Eu já estou providenciando para o meu filho, por exemplo. Meu filho tem 11 anos e, gente, não é porque é filho de dentista, tá? Mas ele também não gosta de escovar os dentes. Ele tem 11 anos. Eu tenho que ficar em cima também, então isso não é mérito só de vocês, tá bom? Isso aqui em casa é também a mesma coisa. E criança de 11 anos que eu coloco aparelho fixo no consultório, nesses meus 20 anos de estrada, né, atendendo jovens, atendendo adultos, atendendo crianças, o que eu observo? O metabolismo deles é extremamente acelerado. É muito fácil inchar a gengiva, é muito fácil fazer manchas no dente, fazer cárie, porque é dificílimo a gente conseguir passar fio dental numa criança ou fazer a criança, então, passar um fio dental, ainda mais com o aparelho fixo.
fixo, né? Outra coisa que é dificílima é você controlar uma criança, o que ela vai comer 24 horas por dia. Isso é fácil quando é bebezinho. Cresceu um pouquinho, eles vão comer bala, vão comer outras coisas, e se tá com um aparelho fixo, além do açúcar que vai grudar na superfície do dente, pode desenvolver cárie e outros problemas, além desse açúcar, ainda tem a questão do quebrar o aparelho. E normalmente isso acontece no fim de semana ou nas férias, né? A hora que a mãe tá longe e não tem para quem recorrer. Então, o Invisalign é sim, eu particularmente acho super indicado para essa meninada na faixa de 10, 11 anos, 12 anos, porque principalmente pela questão de higiene, porque tira para se alimentar, tira para escovar os dentes e depois com os dentes limpinhos põe de novo e vida que segue. Tá? Normalmente, né, ficam preocupados, e se eu perder, né, porque 11 anos, às vezes não tem juízo, vai lá e perde um aparelhinho. Gente, é como eu respondi lá na pergunta número 2, né, no início dessa live. Perdeu, pula pro próximo, é uma sequência, não tem problema. Claro que não pode pular pro próximo todo mês, mas assim, perdeu, esse não é o problema. É mais fácil perder um aparelho removível, né? Esqueceu na escola, em algum lugar, ou largou no sofá, o cachorro comeu, essas coisas que é de rotina de consultório. Mais fácil perder um aparelho fixo, né? Ou o aparelho removível do que o próprio Invisalign. Então, é indicado para crianças e adolescentes. Eu acredito que sim, em algumas situações, quem vai verificar isso é o ortodontista. Assim, para algumas situações específicas. Ah, mas está com o dente de leite, ainda não caiu o dente de leite, como que vai colocar o Invisalign? A gente já tem como programar um guia de erupção, que a gente fala, que vem desenhadinho na placa, como se fosse um guia mesmo para o dente que está nascendo, já nascendo no local correto, tá bom? Mas a indicação em crianças e adolescentes, assim como adultos, sempre tem que passar pela avaliação do profissional. Para a gente saber se realmente, nesse caso, é indicado, se é benéfico e se a gente precisa associar alguma coisa a mais, né? Porque só o aparelho, às vezes, só ele, puramente ele, não resolve. Então, a gente associa algum detalhe ou faz uma prévia com expansor. A gente daí tem outras ferramentas que a gente pode usar, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 6. De 10, tá? Aqui hoje a gente está falando das 10 dúvidas mais comuns que os pacientes me perguntam sobre Invisalign no consultório. Número 6. Eu tiro para comer, eu tiro para beber, como que eu faço? Precisa tirar, ou pode comer com ele, ou pode beber com ele? O que vocês acham? Eu passo para os pacientes no consultório, eu falo assim, olha, aqui está o seu Invisalign, aqui está o seu aparelho, parabéns pela escolha, mas você tem que pensar que ele é um aparelho fixo. Faz de conta que ele é um aparelho fixo. Deixa ele na boca, só que com a liberdade de tirar para você se alimentar, para você escovar os dentes e depois colocar de novo, né? Então, não é que vai prejudicar a placa, não vai estragar a placa, se eventualmente estava lá com o aparelhinho, se descuidou e mordeu alguma coisa, não vai estragar a placa, mas pode acabar juntando algum alimento por baixo dela, né? Isso não é legal, por questão de cárie, questão de higiene, tudo isso. Então, o ideal é tirar realmente para comer, mas se tá lá no meio de um encontro, alguma coisa, acabou comendo uma coisinha com ele, não é isso que vai estragar a plaquinha, tá? Ela é bem resistente. E beber, posso beber? Pode beber o que você quiser, só que eu oriento tomar só água, porque se você está tomando um suco de uva e com a plaquinha, aquele suco fica ali acumulado, né? Pode acabar manchando o seu dente, mas supondo você está ali, tomou alguma coisa, um refrigerante, um suco, alguma coisa, né, numa festa, estava com Invisalign e ali estava meio sem jeito de tirar o aparelhinho na hora, pode tomar, não tem problema. Terminou de tomar, vai até o toalete, passa uma aguinha, faz um bochecho com água só para tirar esse resíduo pelo menos e pronto, e tá tudo normal, tá bom? Não é tomar alguma coisa também que vai estragar seu aparelho. Então ele é bem resistente, ele é bem fininho, mas ele não estraga assim tão fácil. E lembrando que ele foi feito para durar uma semana, sabe? Então não tem tanto problema, inclusive quem tem bruxismo, aperta os dentes, né? Tipo, mas ele não vai aguentar, mas ele não foi feito para aguentar. Ele aguentando uma semana, tá bom. Depois a gente já troca para o próximo, tá certo? Agora a pergunta que todos me fazem no consultório. Essa pergunta todos os pacientes me fazem, todo mundo.
como que move o dente, como que mexe esse dente. Eu não entendo como que coloca uma placa e essa placa mexe o dente. Eu não sei se essa é a pergunta de vocês também, se é uma dúvida de vocês, né? Se vocês têm essa dúvida. Então, funciona assim. A partir do momento que a gente faz um scanner, gera uma imagem, tá? Dos seus dentes. Essa imagem a gente joga no software. Como se fosse uma foto, né, em 3D, que a gente consegue manipular, virar, tudo. A gente joga no software essa imagem, tá? Daí a gente vai fazer a programação de como que vai ficar lá no final o seu sorriso. Então, montamos o seu sorriso lá no final. Daí vai gerar, vamos supor, 20 plaquinhas. Então, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e assim sucessivamente até chegar no número 20, o que ela vai fazer? De uma para outra tem uma pequena diferencinha que quando você encaixa vai mexer um pouquinho no dente, daí a outra vai mexer mais um pouquinho, depois a próxima mais um pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, eu tô falando menos de 1 milímetro, é muito pouco mesmo, senão a plaquinha não entrava. Então nessa sequência vai levando o dente para o lugar e vai fazendo o que a gente precisa. É mais ou menos, simplificando, é mais ou menos assim. A gente tem medidas, a gente tem quantidades de ângulo, né? Tudo isso que o software calcula pra gente. Por isso que tem casos que vão gerar 15 moldeiras, tem casos que vão gerar 40 moldeiras, 40 pares, né? Para chegar lá no final. O importante é seguir certinho, não perder a sequência, né? Se perder um parzinho de moldeira, pula para o próximo, vai apertar um pouquinho, mas como eu falo para os pacientes, azar seu, quem manda perder, né? É para cuidar. Mas não é isso que vai interferir no tratamento, tá bom? Daí a gente pula para a próxima, aperta um pouquinho mais e segue o tratamento até chegar lá no final, tá? Deu para entender? Estou sendo clara? Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Essa questão da movimentação dos dentes, né? Com essas placas do Invisalign, é bem importante que isso seja entendido pelo paciente, que a partir do momento que entende, a gente consegue, né? O paciente consegue, enfim, colaborar de uma forma melhor e vai vendo o resultado em casa. A gente vai comparando com o software. Por exemplo, está no estágio 10, vamos abrir, aqui a gente abre o notebook, no estágio 10 e a gente compara o que é esperado no estágio 10 e como que está no estágio 10. Por exemplo, eu vou ter, agora está mais difícil, né? Mas vamos supor, eu vou ter um evento, um casamento ou uma sessão de fotos em novembro. A gente está em agosto. Até novembro, esse espaço que eu tenho aqui na frente fechou, será? Vamos lá no software ver novembro. Daí a gente abre a pasta da data de novembro para saber se já fechou ou não o espaço. E a gente tem como acelerar, enfim, tem uma série de vantagens da tecnologia digital, tá bom? Mais uma pergunta que me fazem bastante no consultório. Eu estou com aparelho fixo, eu estou no meio de um tratamento, né? Eu tenho vários pacientes com aparelho fixo, de vários tipos, fixo estético, fixo metálico, fixo autoligado, enfim, uma série de tratamentos. Eu estou no meio do meu tratamento com aparelho fixo, posso mudar para o Invisalign agora? Ou que pena que eu não peguei no começo, devia ter pego no começo, será que eu posso mudar? Como que funciona? Pode, gente, pode. Você está no meio do tratamento, você pode. Você já usou o aparelho, você pode, entortou alguma coisinha, você pode usar, né, para arrumar. Se está no meio do tratamento, como que é o procedimento? Eu estou com o aparelho fixo, não aguento mais isso aqui me incomodando, me machucando, juntando alimento, difícil de passar fio dental, não posso comer o que eu quero, o sorriso, eu quero fazer uma selfie, aparecer no vídeo, enfim... que agora a gente tá tudo muito com vídeo, né? Aula de vídeo e curso em vídeo e tá fazendo falta o sorriso para mim. Posso tirar meu aparelho fixo e finalizar meu tratamento com Invisalign? Perfeitamente, pode. A gente remove o aparelho, faz os exames, né? Eu vou precisar daí fazer um scanner do sorriso para conseguir mandar fazer as plaquinhas e a gente continua da onde parou normalmente, tá bom? E se eu tenho dente com canal tratado ou um dente com implante, eu posso pôr Invisalign?
Pode pôr Invisalign, não tem problema. O dente com canal tratado, desde que esteja bem tratado, tudo certinho, isso daí a gente verifica no raio-x, não vai ter problema nenhum, tá bom? E se aparecer alguma mudança, alguma alteração no raio-x, a gente conversa com o colega endodontista, né? Ele já arruma, medica, faz o que for preciso, pra gente poder dar continuidade ao tratamento. Isso vale pro Invisalign ou pro aparelho fixo, né? O sorriso tem que estar em ordem, tem que estar, né, sem infiltração, tem que estar tudo certinho. E assim como no aparelho fixo a gente consegue fazer um tratamento, mesmo com pacientes com implantes, no Invisalign a gente consegue também, tá bom? Vira inclusive um pilar, um ponto de apoio para a gente conseguir mexer os outros. Então isso não é um fator limitante. E daí você me pergunta, eu vou precisar fazer um implante, eu faço antes ou depois do Invisalign? Se você não fez ainda, faça o tratamento ortodôntico antes. Por quê? Porque às vezes aquele espaço do implante a gente pode precisar de 1 milímetro para cá ou para lá, ou abrir um pouquinho, ou fechar um pouquinho, né? E daí no final, ou quando estiver finalizando o tratamento, que a gente vai falar, olha, sobrou tanto, 7 milímetros, vamos supor, para o seu implante, você vai lá no implantodontista e resolve daí o problema do seu dentinho. Daí a pessoa me pergunta, né, mas eu vou ficar daí com esse espaço o tratamento inteiro, vou ficar ali 6 meses, 1 ano com esse vão aqui aberto no meu sorriso, que eu não vou poder dar uma foto? Não, gente, isso que é muito legal. A plaquinha, ela vem com o formato de todos os dentes, até daquele dente que não tá ali. Vem o formato do dente. A gente consegue pintar ele por dentro com uma resina de branco, então a hora que a pessoa está com a plaquinha, aquele espaço, ele fica invisível, desaparece, fica como se tivesse um dentinho ali. Claro, a gente está preparando para o implante, então não tem o dente ainda, né? E quando o espaço já está adequado, a gente já encaminha para o implantodontista para providenciar o implante, a prótese, seja o que for. Nona pergunta que me fazem muito no consultório, né? Então são 10 perguntas que eu estou fazendo aqui, as 10 perguntas mais realizadas nas consultas de ortodontia com Invisalign. A nona pergunta, as plaquinhas, como que elas vêm? Elas são fabricadas todas de uma vez, vem uma por uma? Como que funciona? Então, a partir do momento que a gente dá o ok, né? A gente fez a simulação do sorriso no software do Invisalign, na plataforma deles, vai ficar assim. A gente conversa com o paciente, olha, o seu sorriso vai ficar assim, isso antes de começar. Tá? Isso que é muito jóia, bem previsível assim. Então, antes de começar, a gente já fala, seu sorriso vai ficar desse jeito, tá ok? Tá ok para você, tá ok para mim, beleza, ok, pá, vai lá e pode fabricar seus alinhadores. Então, a partir do momento que a gente dá o ok para a fabricação, são fabricados todos os alinhadores do tratamento e vem todos em uma caixa de uma vez só. Então, a gente recebe no consultório o tratamento do primeiro ao último alinhador, independente do número que for, ok? Então, eles vêm todos de uma vez e a troca semanal, normalmente, como eu já disse, não precisa vir até o consultório todas as semanas, a gente consegue fazer consultas bem mais espaçadas. Em épocas normais, eu gosto muito de ver o paciente a cada 45 dias, em média, tá? É uma média. Agora, nessa fase, eu estou vendo os pacientes com menos frequência, justamente porque não estão saindo de casa, mas a gente conversa muito pela plataforma, né? Pelo Zoom, pelo Google Meet, então a gente consegue espelhar a minha tela aqui com a simulação do seu sorriso lá para sua casa e a gente vai acompanhando. E caso o paciente tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente agenda a consulta sim, porque a gente está tendo todos os cuidados aqui no consultório, né? E eu falo e repito milhões de vezes, gente, eu também tenho família, também tenho criança e eu também tenho o mais absoluto interesse que estejam todos seguros no meu consultório, tá bom? Então, caso o paciente queira fazer uma avaliação ou prefira vir nas consultas pessoalmente, não tem problema, vocês podem vir com toda a segurança que a gente tem um protocolo que a gente está seguindo, tá bom? Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Eu até brinco, é mais fácil, se fosse para pegar Covid, tá? Se fosse, né? Era mais fácil pegar em outro local do que ali no local de trabalho, porque a gente não sobra nem o branco do olho para fora. A gente está todo coberto, está tudo com álcool, está tudo limpinho, a gente está tendo muito carinho e cuidado com os nossos pacientes nessa fase, tá? A 10ª pergunta, né, que eu acabei já respondendo, já adiantando para vocês. Se quem tem implante pode usar? Pode usar.
quem já fez ou quem ainda precisa fazer, como eu falei para vocês, tá? E só lembrando que agora, esse mês, a gente está com uma proposta bem interessante da empresa, da Invisalign, até mesmo acredito que seja para aumentar as vendas deles, né, como empresa que, querendo ou não, essa fase de pandemia acaba afetando todo mundo. Então, eles também deram algumas oportunidades bem legais para a gente. Tá? Inclusive, eles deram alguns vouchers que tem uma data para ser gasto para trocar aparelho fixo por Invisalign. Isso eu já estou falando para todos os meus pacientes com aparelho fixo, para aproveitar quem tem essa vontade. Alguns já estão solicitando, né? Porque eu tenho um prazo para gastar esses vouchers. Daqui a pouco eles vão recolher tudo e acabou. Então, isso é bem interessante. E outras formas também, né? Pergunta que todo mundo me faz, só que aqui eu não posso responder, até por questão de código de ética, que a gente não pode falar, né? Questão de valores, por não ser ético a gente comentar valores, mas todo mundo me pergunta, quanto custa, é caro? Olha, gente, o que eu posso falar para vocês, o que assim a odontologia, o código de ética me permite falar para vocês, é que é possível parcelamento até 36 vezes, tá bom? Em boleta, parcelamento em várias vezes no cartão e principalmente nessa fase que a gente está vivendo, que está difícil para todo mundo, se você tem vontade de colocar o Invisalign e tem alguma reserva ou porque estava pensando nesse tratamento, agora é a hora, porque eles acabam enviando para a gente uma série de propostas que normalmente não tem. Então, é a mesma coisa quem quer comprar um carro, quem quer comprar uma casa, quando na crise é a melhor hora, né? Porque daí a Invisalign acaba fornecendo para a gente algumas bonificações que a gente consegue repassar para o paciente, tá bom? Isso que eu posso falar para vocês. Outras questões relacionadas à parte financeira, realmente daí fica infringindo o código de ética, eu não posso falar aqui, mas quem quiser saber mais detalhes, a gente pode agendar uma avaliação, conversar pessoalmente, ou me chama em inbox, a gente daí troca alguma ideia. Certo? Gostaram da live? Eu procurei falar, assim, passar o máximo de informações possíveis, sem muita enrolação. Eu tento fazer no máximo 30 minutos, hoje deu quase 40 aqui, mas assim, eu acredito que deu para passar bastante coisa legal e de uma forma simples para todo mundo entender, tá certo? Obrigada por todos que estiveram aqui. Agradeço a presença, vi vários pacientes, amigos queridos, amigas, profissionais, colegas aqui hoje passaram por aqui. E no próximo sábado a gente vai continuar a nossa conversa. Quem quiser acompanhando nossos temas, né? Sempre dá uma olhadinha aqui no sábado, que eu vou estar falando do que a gente vai falar semana que vem, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, inclusive, alguma coisa que vocês estão, né, com dúvida para vocês, na família ou nos filhos, ou qualquer coisa assim, pode me passar a sugestão, sou super aberta a esse tipo de comentário também, tá bom? Um beijo para todos, um prazer tê-los aqui e eu espero vocês no próximo sábado. Um abraço.